Conheci a lei da atração. Devo gastar muito para me sentir rica, para me sentir próspera? Ou eu devo economizar cada centavo? Seja muito bem-vindo a este curso gratuito que eu estou ministrando aqui no YouTube, As Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Hoje nós vamos para a nossa quarta lição. Gente, é muito importante com que vocês acompanhem todas as aulas, tá? Nós já tivemos algumas aulas, mas nós estudamos 3 lições. A primeira lição que você aprendeu aqui é ter um objetivo definido na vida. Gente, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. É como você entrar em um táxi e simplesmente não dizer para ele aonde você quer ir. O que ele vai fazer? Ou ele não vai nem te levar, ou ele vai ficar rodando com você e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a primeira lição desse poderoso curso é essa: tenha um objetivo definido na tua vida, ok? Tenha muita clareza sobre isso. Segunda lição deste poderoso curso é o princípio do Mastermind. O que é o princípio do Mastermind? Quando você se une, quando a tua mente, tá, que é uma mente, se une a uma outra mente, não ficam 2 mentes, ficam apenas uma mente, só que muito mais poderosa. É o princípio da mente mestra. A junção de uma ou mais mentes torna-se uma única mente, só que muito mais poderosa. E aqui nós temos algumas ressalvas, porque é importantíssimo com que você se una com pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu. Não tem como você montar uma mente mestra com uma pessoa que não tem a mesma mentalidade que a tua. Não vai dar certo, tá? O princípio da mente mestra do Mastermind é esse: junte-se a pessoas que tenham os mesmos propósitos que os teus, porque isso vai tornar muito mais poderoso o processo de cocriação que você deseja na tua vida, tá bom? Segunda lição. A terceira lição, nós tivemos no vídeo passado, foi o princípio da autoconfiança, tá? Passei para vocês uma fórmula para vocês repetirem durante 21 dias. Gente, a pessoa que não tem confiança em si mesmo, ela não tem como prosperar na vida. Você já viu algum rico, algum multimilionário, algum bilionário que fosse um coitadinho e um vítima, uma pessoa vítima que vivesse se vitimizando da vida? É uma pessoa que não confia nele. Cara, quando você não confia em você, você não prospera em nenhum projeto que você vai fazer, porque você já vai fazer o projeto com medo, porque você não acredita que aquilo vai dar certo. Então, eu quero com que vocês façam aquela fórmula da autoconfiança. Se você puder copiar e repetir aquilo ali todo santo dia, vai ser perfeito para você. Por quê? Você precisa impregnar o teu subconsciente com aquela fórmula, tá? Porque você precisa ter autoconfiança. Eu acredito em mim, eu sei que eu sou capaz e eu vou fazer acontecer, tá certo? E hoje vem uma lição muito poderosa. E olha só, o que nós vamos falar aqui hoje confunde muitas pessoas quando elas conhecem a lei da atração. Gente, para vocês terem ideia, muitas pessoas quando conhecem a lei da atração, porque elas sabem, né, que eu preciso me sentir rica para que a riqueza venha para a minha vida. É ser para ter, né? Então, eu preciso me sentir rica. Só que algumas pessoas, elas confundem esse se sentir rica com gastar tudo que tem, com ir no shopping e comprar no cartão, mesmo sem ela ter limite e ficar devendo depois. Porque ela precisa se sentir rica. Só que eu quero muito com que vocês entendam aqui dentro que esse se sentir rica, ele é na tua mente. Você não precisa gastar um centavo para você se sentir rica, tá? Eu não quero com que você vá para o shopping ou que você vá fazer qualquer coisa na tua vida e gaste aquilo que você não tem. Eu já vi muitas pessoas dizendo: essa tal da lei da atração me deixou, foi endividada. Eu precisava me sentir rica e eu fui comprar até o que eu não podia. Gente, é por isso que ter o conhecimento certo é tão importante. É por isso que esse tipo de curso, esse tipo de treinamento, ele é tão poderoso. Porque você vai aprender exatamente o que você tem que fazer. Olha só. Qual é a quarta lição? É o hábito da economia, tá? O homem é uma combinação de carne, osso e sangue, cabelo e células nervosas. É com esse material de construção que ele modela, por meio da lei do hábito, a sua personalidade. Então, todos nós somos o quê? Uma combinação de carne, osso, sangue, cabelo e células nervosas. E esse material de construção, que nós temos, ele modela, por meio da lei do hábito, a sua personalidade. Então, eu não sei quais são os hábitos que você tem hoje, mas eles determinam e eles modelaram a personalidade que você tem. Todo mundo sabe que economizar dinheiro
é uma das coisas essenciais para a vitória, para você prosperar na vida. Mas a grande pergunta que se faz a maioria dos que economizam é a seguinte: como eu poderei fazer isso? Gente, e aqui entra uma questão muito importante relacionada à lei da atração que eu quero que vocês distinguam, tá? Se você for economizar porque você tem medo do futuro, porque você tem medo de ficar... Existe uma diferença gritante aqui entre você ter uma economia inteligente, que é aquela economia que você quer para construir patrimônio, ou para você fazer a sua casa, ou para você comprar o teu carro, ou para você fazer qualquer coisa que você deseja. Isso é uma economia inteligente. Agora, existem pessoas que elas economizam porque elas têm medo do que vai acontecer amanhã. Elas têm medo de ter problema de saúde. E se você economiza com esse medo, pode ter certeza que você está criando o problema de saúde na tua vida. Elas economizam porque elas acham que elas não vai ter amanhã, vai faltar, alguma coisa vai acontecer e ela vai precisar daquele dinheiro. Se você economiza com esse intuito, com certeza você está criando isso na tua vida. Vai acontecer alguma tragédia aí e realmente você vai precisar usar aquele dinheiro. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui dentro desse treinamento é que o hábito da economia, ele é essencial se você quiser vencer na vida. Se você quiser ter prosperidade, se você quiser triunfar. Agora, é um hábito inteligente, é uma economia inteligente, tá? E você vai aprender isso, olha só. Mas como, Thelma, que eu posso fazer isso? A economia é apenas uma questão de hábito. É porque assim, nós somos programados desde a nossa infância, né? Toda essa programação que nós recebemos, ela dita hoje a forma com que nós pensamos, com que nós agimos, com que nós nos comportamos. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que gasta demais, você não tem controle das suas economias, e eu vou dizer isso porque eu era programada dessa forma, né? Quando eu era funcionária pública federal, o dinheiro ele não dava. Chegava no final do mês, eu estava endividada, eu tinha que pagar o mínimo do cartão de crédito. Mas por quê? Porque eu tinha esse hábito. A pessoa que é programada para ser pobre, para viver na escassez, você pode jogar 1 milhão na mão dela que ela vai gastar tudo. E o pior, ela não sabe nem onde ela colocou aquele dinheiro. Parece uma questão assim, espiritual. Parece não, é uma questão espiritual. Se todo o teu comportamento é de pobre, nunca que você vai pegar 1 milhão de reais e investir, por exemplo, em fundos imobiliários. Não vai! Porque a tua mentalidade, a tua programação é de pobreza. Então, a primeira coisa, quando você pegar 1 milhão, você já vai pensar logo em comprar alguma coisa que não vá trazer lucro para você. Que, na verdade, vai ser, como se diz, né, na educação financeira, vai ser um passivo. Ou seja, não um ativo que vai render dinheiro para você, vai ser um passivo. Aquilo que vai, na verdade, tirar o dinheiro de você. Como, por exemplo, vou comprar um carro, vou comprar 2 carros. Esses 2 carros vai vir IPVA, vai vir combustível, vai vir seguro, vai vir um monte de coisa. Eu não estou dizendo que você não possa comprar. Claro que você pode. Eu estou dizendo do comportamento de uma pessoa que tem a mentalidade pobre. Ela vai lá e compra 2, 3 carros sem necessidade, tá? Sem necessidade. Por exemplo, aquela mulher lá, aquela Cíntia, né, nos Estados Unidos, que ganhou muito, 120 milhões na loteria. O que ela fez, né, para ela decretar falência? Ela começou a comprar coisas que ela não tinha necessidade. Era cadeiras de não sei quantos milhões de dólares. Agora, qual a real necessidade de uma pessoa que tem um dinheiro limitado? Porque assim, você acha mesmo que uma pessoa, por exemplo, que ganhou 120 milhões ali... Gente, 120 milhões, você não compra nenhum jato, tá? Hoje em dia. Então, assim, a pessoa que ganhou esse dinheiro, ele é um dinheiro limitado. Se você não aplicar, se você não fazer aquele dinheiro render, ele vai acabar. Então, uma pessoa que tem a mentalidade pobre, ela já começa logo a gastar. Não, eu vou comprar essa cadeira de 1 milhão, vou comprar esse carro de 1 milhão sem eu ter necessidade. E aí aquele dinheiro vai sumindo, porque todos os comportamentos dela são de pobreza. Então, ela tem que necessariamente gastar aquele dinheiro. Então, como ele diz aqui, a economia é apenas uma questão de hábito, depende da programação que existe em você. Por exemplo, existem algumas barreiras de limitação que o hábito ele construiu em cada um de nós. Por exemplo, se fixarmos na nossa mente que a nossa capacidade de ganhar dinheiro se limita a uma certa quantia, nunca chegaremos a ganhar mais do que isso. Aceitaremos a limitação e muito em breve nos sentiremos mergulhados no medo da pobreza. As oportunidades não nos baterão mais à porta e a nossa sentença foi lavrada, a nossa sorte decidida. Ou seja, quando você tem na tua mente, por exemplo, que você só consegue um certo salário, se isso é o que está impregnado na tua mente, se é o que está programado na tua mente, por exemplo, 10 mil reais por mês, se você tem isso na tua mente, você não consegue passar desses 10 mil reais. Por quê? Porque isso, como ele diz aqui, é uma barreira de limitação que foi construída na tua mente através do hábito.
A formação do hábito da economia não significa a limitação da faculdade de ganhar dinheiro. Significa justamente o contrário, isto é, que se aplicará a lei do modo a não somente conservar o que ganha, de uma maneira sistemática, mas também como colocar na nossa crença oportunidades maiores, dando-nos visão, confiança em nós mesmos, imaginação, entusiasmo, iniciativa e autonomia para aumentar a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Então, a formação do hábito da economia não é que você precisa economizar porque alguma coisa ruim vai acontecer, porque você vai precisar desse dinheiro. Não. O hábito da economia, na verdade, é um hábito que as pessoas multimilionárias, as pessoas bilionárias, elas possuem. Mas o intuito dessas pessoas é o quê? Fazer o dinheiro aumentar cada vez mais, é construir patrimônio, tá? E aqui vem algo muito importante. Olha só, a escravidão das dívidas. Muitas pessoas aqui, elas vivem escravas das dívidas. E o que acontece? Olha só, a dívida é um senhor impiedoso, o inimigo fatal do hábito da economia. A pobreza, por si só, é suficiente para matar a ambição e destruir a autoconfiança e a esperança. Faz acrescentar-se a ela a responsabilidade das dívidas e toda e qualquer vítima desses dois cruéis senhores estará inevitavelmente condenado ao fracasso. Olha só, sob o peso das dívidas, nenhum homem é capaz de dar o seu melhor no trabalho ou expressar-se em termos que infundam respeito, de criar ou levar avante um objetivo definido na vida. O homem que se deixa escravidar pelas dívidas é tão desamparado como o escravo limitado pelo ignorante, o preso aos grilhões. O que ele quer dizer aqui? Que quando uma pessoa ela está escravizada pelas dívidas, né, quando ela deve, o que acontece com essas pessoas que devem? Olha só, elas ficam preocupadas com as dívidas. Elas querem pagar aquela dívida. Elas se sentem mal porque elas estão devendo. Elas não dormem direito porque elas têm dívida e elas não sabem como pagar aquilo ali. Gente, a lei da atração, ela traz para a nossa vida exatamente aquilo que sai da gente. Então, se uma pessoa ela está presa nas dívidas, por exemplo, o que ela está focando? Qual é a preocupação dela? É as dívidas. Então, se o foco dessa pessoa está na dívida, a lei da atração vai trazer para essa pessoa mais motivos para ela ter dívida. E ele diz aqui também que a pessoa endividada, ela não tem autoconfiança, porque ela se sente um verdadeiro fracasso. Imagine só uma pessoa que não consegue pagar as próprias dívidas, que não consegue honrar com o compromisso delas. Como é que essa pessoa se sente? Eu não sei se você deve, mas se você deve, por exemplo, e você chegou lá no dia 18, você não conseguiu quitar aquele boleto que você está devendo, você se sente bem com isso? Você acha que você está atraindo o que para a tua vida? Devendo um boleto, devendo no banco, devendo em algum lugar. Então, isso vai gerar na pessoa que está devendo um sentimento muito, muito, muito ruim de fracasso. Porque ela não consegue honrar os próprios compromissos. E o fato dela se sentir esse fracasso faz com que ela cada vez mais atraia para a vida dela mais motivos para ela se sentir desta forma. Isso é muito poderoso, gente. E aí ele diz aqui, inclusive, né, mais para frente, ele diz o seguinte: o que essas pessoas têm que fazer? Você precisa tirar o foco da dívida, isso é fato. Porque enquanto você estiver focando na dívida, mais dívida você vai ter. Então você precisa focar na solução. O que eu preciso fazer para solucionar todos esses problemas? O que eu preciso fazer para trazer o dinheiro para a minha vida? O que eu preciso fazer para ter dinheiro? Esquece como que eu vou pagar essa dívida. O foco é: o que eu preciso fazer para ter dinheiro? Você não pode nem falar, o que eu preciso fazer para pagar minhas dívidas? Porque aí o foco tá na dívida, tá? Não tem como eu falar de saúde falando em doença. O que eu preciso fazer para ter mais dinheiro? O que eu preciso fazer para ter 100 mil reais, para ter 50 mil reais? Não importa o que seja, mas não foque na dívida. Então ele diz aqui que a primeira coisa que você precisa fazer é tirar o foco, claro. E a segunda coisa que você precisa fazer é começar a eliminar essas dívidas, tá? Você precisa honrar com todas as dívidas que você tem. Porque enquanto você não pagar essas dívidas, você vai ficar com essa sensação que está trazendo para você mais motivos para você ter dívida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar o foco. A segunda coisa é honrar essas dívidas. Thelma, como que eu vou honrar? A partir do momento em que você colocar o foco em fazer dinheiro, pode ter certeza que o dinheiro ele vai começar a entrar para a tua vida. Thelma, mas não é bem assim. Não é bem assim se você não fizer. Gente,
eu não sei o que acontece com a maioria das pessoas. Elas vivem dando desculpas para elas mesmas. Elas vivem num estado de vítima muito grande. Ela tá devendo? Tá! E daí? Eu não vou focar nisso, cara. Eu vou focar no que eu tenho que fazer para ter dinheiro. Porque enquanto eu estiver focada aqui nesse problema, eu vou aumentar ele mais ainda. Então eu vou focar no que eu posso fazer para ter mais dinheiro. E no que depender de mim, enquanto humana, nessa dimensão, eu vou fazer. Eu não vou ficar sentada em cima de um sofá esperando com que as coisas aconteçam. Não, eu vou fazer acontecer. Gente, outra coisa que eu quero muito com que vocês entendam, que a lei da atração, ela precisa de ação. O nome já diz, né? Atração. Ela precisa de ação. Você precisa fazer alguma coisa. Não adianta você ficar esperando com que algo vá acontecer e resolva os teus problemas. Eu vejo muitas pessoas iludidas e assim, vivendo literalmente num mundo de esperança. Sabe quando que essas pessoas vão mudar a vida delas? Se elas não agirem, se elas não fizerem alguma coisa, elas nunca vão mudar a vida dela. Então você precisa ter alguma ação congruente com aquilo que você deseja. Eu sempre digo aqui para vocês o seguinte: Deus, ou o universo, ele se movimenta à medida que você se movimenta. Enquanto você está parado, o universo está parado. Aí você deu uma movimentada, ele também se movimenta a teu favor. Então tudo aqui acontece de acordo com o que você faz aqui. Lembra que eu falei? Só vem para a tua vida o que sai de você. Então quando você faz um movimento em direção àquilo que você quer, tô cheia de dívida? Tô. Mas eu vou agora fazer algum movimento para que o dinheiro ele entre na minha vida. Quando você faz esse movimento, o universo, ele começa também a se movimentar ao teu favor. Mas não adianta você ficar se vitimizando, você ficar se culpando, você ficar se lamentando, você ficar mandando mensagens para os outros, achando que as pessoas têm que te ajudar. Ninguém tem que te ajudar. Só depende de você. E olha só, eu vou ser bem sincera com vocês. Essas pessoas que ficam esperando a ajuda dos outros, essas pessoas que ficam mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp, ai, porque ninguém me ajuda? Ai, que você tem dinheiro, você deveria me ajudar. Cara, você tá num papel de vítima. Vítima não prospera. Vítima não sai do lugar. Deixa esse papel de lado, sabe? Levanta a tua cabeça, você tem saúde, você é perfeito. Cara, levanta a tua cabeça e vá fazer alguma coisa. Outra coisa importantíssima aqui, olha só, que ele diz, como que a gente domina o medo da pobreza, porque esse é um dos maiores medos da humanidade, é o medo da pobreza, o medo de passar necessidade, de passar fome, de deixar os filhos desamparados, enfim. Como é que você domina o medo dessa pobreza? Olha só, para ser livre do medo da pobreza, o indivíduo que tem dívida, ele precisa tomar duas decisões. Primeiro, abandonar o hábito de comprar a crédito e, em seguida, liquidar pouco a pouco os débitos já contraídos. Livre-se da preocupação das dívidas. Estamos prontos para reformar os nossos hábitos mentais e redigir a nossa marcha para a prosperidade. Devemos adotar como parte do nosso objetivo principal definido o hábito de economizar uma parte certa do nosso rendimento, mesmo que essa economia seja apenas de 10 centavos por dia. Ele fala aqui 10 tostões, né? Que é bem antigo o livro. Mesmo que essa economia seja de 10 centavos por dia, muito cedo o hábito se instalará na nossa mente e sentiremos alegria em economizar. Qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro mais desejável. O hábito de gastar deve ser substituído pelo hábito de economizar. Por isso, contribuirá para que alcance independência financeira. Olha só, não basta simplesmente você se livrar de um hábito indesejável, pois hábitos têm acentuada tendência para reaparecer. Olha só, a menos que sejam substituídos por outros de natureza diferente. Então, qual que é o objetivo desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje? Que você substitua o hábito de gastar pelo hábito de economizar inteligentemente, ok? Então, o que eu quero que você faça? Isso é uma lição para você. Você vai começar a economizar, nem que seja 10 centavos por dia. Ai, Thelma, mas eu não tenho dinheiro. Cara, se você está sobrevivendo, algum dinheiro está entrando na tua vida. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque você precisa ter comportamentos, nem que seja 5 centavos. A tua mente, ela não sabe que é 5 centavos. Ela não sabe que é 5 reais, se é 50, se é 500, se é 1.000, se é 5 milhões. Ela não sabe a diferença entre 5 centavos e 50 milhões. Esquece. Então, se você economiza, por exemplo, 10 centavos, todos os dias, ou toda semana, ou todo mês, não importa. O que eu quero dizer é que você precisa criar esse hábito. Você vai criar lá uma caixinha, você vai criar uma conta diferente no banco, né? Ali tem
no banco hoje digital tem essas opções de você colocar, guardar dinheiro, de você fazer separado por objetivos. Enfim, você vai criar isso e você vai começar a economizar. Mesmo que você tenha dívida, você vai substituir esse teu hábito de gastar demais e de ficar devendo por o hábito de economizar. 10 centavos, 20 centavos, R$1, o que você conseguir. O que você conseguir, você começa a fazer isso. Por quê? Porque você precisa substituir esse hábito que você tem de pobre, tá? De gastar além do que você pode por um hábito inteligente de economia, que é o que as pessoas ricas fazem, é o que as pessoas milionárias fazem, é o que as pessoas bilionárias fazem. Eles economizam de forma inteligente. Então, eles têm esse hábito. Se você quer ter prosperidade na tua vida, você precisa ter os hábitos que as pessoas que têm prosperidade têm. E um desses hábitos é, sim, o hábito da economia inteligente. Você quer prosperar na tua vida? Então, tenha esse hábito. Substitua o teu hábito antigo, indesejável, por esse hábito a partir de hoje. Você está comprometido em ter prosperidade? Escreve para mim aqui nos comentários se a partir de hoje você vai começar a economizar nem que seja 10 centavos. Escreve para mim aqui, eu vou economizar. Escreve para mim nos comentários que eu quero ver quem é de fato que está comprometido a fazer isso. Porque muitas das vezes as pessoas vêm aqui, elas têm teoria, elas aprendem, né? Mas elas não praticam. Aí, gente, eu não posso fazer nada. Se você não praticar o que for ensinado aqui, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu estou ensinando para vocês aquilo que vocês precisam para mudar a vida de vocês. Agora, se vocês vão colocar isso em prática, aí eu não consigo saber e nem fazer nada por você. Então, as pessoas que tiverem compromisso, escreva para mim agora nos comentários. Eu vou começar a economizar hoje, nem que seja 10 centavos, somente para eu poder adquirir esse hábito. E você vai ver que daqui 2, 3, 4, 5 anos, você vai ter construído um patrimônio justamente porque hoje você começou a substituir um hábito indesejável pelo hábito da economia, tá bom? Olha só, compartilha esse curso gratuito com as pessoas que você ama, que você conhece, que você quer também que elas sejam abençoadas, que elas sejam prósperas e abundantes, tá? E outra coisa também, se o conteúdo ele fez sentido para você e você sentir no coração, deixa aqui o teu like, porque isso me ajuda o YouTube também a entender que o conteúdo é relevante. E no mais, muita gratidão a todos vocês. Eu amo muito cada um de vocês. Beijos.